Nesse Saiba Mais, conversamos com o procurador do estado do Rio Grande do Sul, Jorge Terra. O tema é a influência dos fenômenos raciais nos julgamentos e tomada de decisões. Acompanhe. As pessoas na sua vida diária, elas, até muitas vezes sem perceber, nós estabelecemos vários julgamentos, né? E julgamentos na incerteza. Ou seja, eu me deparo com uma pessoa, eu não a conheço, né? E que critério eu uso para saber se ela está querendo uma informação, se está se aproximando com hostilidade ou não. Então, o que eu sustento é que os fenômenos raciais, sejam eles o racismo, o preconceito, os vieses raciais, os estereótipos e a discriminação, mas sobretudo os estereótipos, eles influenciam nesses julgamentos diários que nós fazemos. Já as tomadas de decisão, elas são mais amplas e até poderia dizer mais institucionais. Tomadas de decisão seriam a Constituição, a lei é uma tomada de decisão, os atos administrativos, os atos internacionais dos quais o Brasil é signatário, um ato administrativo de prender ou não prender, abordar ou não abordar. Essas tomadas de decisão são influenciadas por esses fenômenos e em prejuízo de alguns grupos que são desvalorizados. Em razão dessa desvalorização, que gera um tratamento desigual, que é a discriminação, e gera uma desigualdade. Essas desigualdades, elas vão se acumulando e vão se transferindo, se transportando de um domínio para o outro. Pode, por exemplo, começar na educação, e se eu sofrer uma desigualdade na educação, e isso comprometer de alguma forma a minha formação, vai fazer com que no domínio seguinte, que é do mercado de trabalho, né, que eu seja desempregado, que eu na economia ou vá para a economia informal ou vá para a economia formal com uma baixa remuneração. Se essa é a minha condição, quando eu for para a habitação, eu vou morar numa zona periférica, sem saneamento básico, sem equipamento público. Se eu for para o domínio seguinte, por exemplo, a saúde, 62% das doenças decorrem de esgoto a céu aberto, por exemplo. E se eu tiver filhos, né, o que vai acontecer? É uma criança que nasce num ambiente onde os pais têm baixa escolaridade, uma baixa remuneração, mora em uma zona periférica, sem equipamento público, sem saneamento básico, com comprometimentos de saúde e provavelmente sem condição de ter uma alimentação adequada. E isso vai repercutir lá na educação. A performance dessa criança vai ser comprometida. Então, aquela desigualdade que começou comigo na educação, ela foi se transplantando para diversas áreas da minha vida e já passou de uma geração para outra. O que eu sustento é que as nossas políticas públicas, uma das grandes falhas são essas. Não entender que eu não consigo resolver, no caso do racismo, por exemplo, não adianta eu atuar tão somente na educação, tão somente na habitação, tão somente na saúde. O desafio é bem maior. Eu tenho que trabalhar em todos os domínios ao mesmo tempo e sempre me dando conta de que algumas coisas virão de um outro domínio e que algumas coisas daquele domínio onde eu estou atuando vão repercutir em outros. Eu uso a forma gráfica, né, de um vaso comunicante. Ela entra num tubo, enche o tubo, passa para outro tubo, mas as nossas políticas públicas, primeiro, elas vêm como uma fotografia. Nós temos dados e não temos a ideia de intergeracionalidade. Não temos planejamento, mas não temos planejamento, nem pensamos em infraestrutura nessas questões raciais. Porque quando nós tivemos 3 jogos da Copa do Mundo, apenas 3 jogos da Copa do Mundo, em Porto Alegre, nós pensamos em sistema viário, nós pensamos em rede hoteleira, nós pensamos em internet, nós pensamos em sistema de transporte, nós pensamos em minimamente capacitar taxistas para falar algumas palavras em inglês, conhecer melhor a cidade, também com vendedores em lojas. Ou seja, nós tivemos a ideia de um mega projeto. O que nós precisamos na questão racial é
ter a ideia de um megaprojeto. Megaprojeto está muito ligado ao valor econômico dos projetos. Mas eu não digo que não me refiro ao megaprojeto nesse sentido. Eu digo megaprojeto com relação à importância de nós tratarmos uma questão que envolve mais da metade da população brasileira. Quando a gente está falando de questão racial, aliás, envolve toda a sociedade, mas mais especificamente aqueles que estão em sofrimento. Então, é mais da metade da população brasileira e em torno de 17% da população gaúcha. O fato é que essas pessoas, elas não têm força política suficiente para incidir nas políticas públicas. Porque o primeiro passo para a formulação ou a concepção de uma política pública é a identificação de um problema. O fato é que quando o problema é de algumas pessoas, de alguns grupos, é considerado um problema. Quando é de outros grupos, não é considerado um problema. Eu tenho como exemplo a morte de jovens negros. O número de jovens negros que morrem num país que não está em guerra é superior ao número de mortes de jovens que houve na Guerra do Vietnã, que houve na Guerra do Golfo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que traz alguns dados e traz de uma maneira diferente para ver se chama atenção, até chama, mas por uma semana. É como se caísse um Boeing a cada 1 hora. As pessoas ficam pensando, mas é horrível. Mas aquele horrível dura uma semana e logo mais não tem mais aquela atenção àquele tema. Tem estudos já que mostram que é um círculo vicioso, na verdade. Primeiro, eu desvalorizo determinados grupos. Na medida que eu os desvalorizo, eu os trato diferentemente para pior, eu os discrimino. Ou é uma preterição, ou é uma preferência por outros, ou é uma exclusão. Na medida que essas pessoas estão sujeitas a isso, gera-se uma desigualdade. Quando pessoas são flagradas em atos racistas, é comum alguém dizer, mas ele é um voluntário, ele vem aqui, ele faz isso, ele faz aquilo. Sim, para pessoas que ele valoriza. Para as pessoas que ele desvaloriza, ele não consegue dirigir nem esse sentimento e nem valores como justiça, como igualdade. Então, realmente é um trabalho que demanda um esforço, que demanda planejamento e mais o conhecimento de que sociedades igualitárias, ou mais igualitárias, aqui totalmente igualitárias a gente não consegue, mas mais igualitárias, são boas para todas as pessoas. Não adianta eu ter o carro do ano e não poder sair na rua por conta da segurança. Quando a gente oferta mais oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, né, a gente não está pensando exclusivamente naquele grupo. A gente está pensando numa sociedade mais justa, mais igualitária e mais pacífica. Formalmente, a população negra tem direitos fundamentais civis, direitos fundamentais políticos, direitos fundamentais econômicos, direitos fundamentais culturais, direitos fundamentais sociais. Mas, se nós formos analisarmos todos os campos, né, todos os domínios, saúde, mercado de trabalho, sistema de justiça, sistema de segurança, a gente vai verificar que há uma desigualdade. O problema é que nós, como sociedade, já devíamos ter entendido que nós temos que atacar as causas, não trabalhar com consequências. Temos que entender que nós temos uma longa história vinculada à escravização. E ela tem seus efeitos até hoje. Os indígenas foram escravizados por cerca de 40 anos. Depois começou o transporte transatlântico de escravos, onde os negros foram considerados como insumos de uma cadeia produtiva. Esse período longo de 40 anos com relação à escravização e depois a aniquilação dos indígenas, e também esse período de 300 anos de escravização negra, geraram esses fenômenos raciais, geraram estereótipos raciais, de que os indígenas são preguiçosos, de que os negros são preguiçosos, que os negros são hostis, que os negros são hipersexualizados. Nós ainda não conseguimos vencer isso como sociedade.
E isso repercute no mercado de trabalho. Nós temos dados de diferenças salariais maiores nas faixas com maior tempo de escolarização. Então não cabe nem aquela justificativa de dizer, não, mas as pessoas não têm qualificação, obviamente elas são desempregadas ou ganham menos. Não, nas faixas com maior escolarização que a diferença é maior. Então, qual seria a razão, se a pessoa está qualificada para exercer uma função ou um cargo, por que ela não está lá? O mercado de trabalho tem os seus momentos em que a discriminação se opera. É na contratação, na dispensa, são os primeiros a serem dispensados, na contratação por menores salários, num número reduzido e, dependendo da função, né? Se é algo mais braçal, pode ser até um número maior. Na questão da ascensão, foi feita uma pesquisa com o patrocínio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com as 500 maiores empresas do Brasil, para saber onde é que estavam as mulheres e onde é que estavam as pessoas negras nas empresas. Foram escolhidas as 500 maiores empresas porque são elas que olham para por que está sendo feito lá fora e tentam reproduzir aqui. Negros e mulheres estão um número razoável, dentre o número geral, meio a meio quase. Mas quanto mais vão subindo na estrutura, essas figuras vão desaparecendo. Então, quando as mulheres chegam a 10,9% nos conselhos de administração e as pessoas negras chegam a 4,1% nos conselhos de administração. Mas eu estou falando de 4,1% sobre 500, que, como eu falei, 500 maiores empresas? Não, porque das 500 maiores empresas, 117 responderam à pesquisa. É 24% de 500. Portanto, 76% das 500 maiores empresas no Brasil que estão ligadas ao que é feito no mundo e tentam reproduzir aqui, sequer responderam. E dessas 117, nem todas responderam completamente os formulários. As pessoas fazem muita relação, e com razão, entre racismo e capitalismo, né? Mas o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, ele faz medições da competitividade das cidades e das empresas. E ele, em 2018, criou um indicador que é do nível de diversidade. E tem consultorias internacionais mostrando que a diversidade leva a maiores ganhos econômicos. Mesmo assim, nas empresas brasileiras, a gente encontra baixíssima diversidade. A empresa é feita também para ter lucro. Eu posso ter maior lucro tendo maior diversidade. Por que tendo maior diversidade? Porque as empresas elas não são criadas para si mesmas. Elas são criadas para olhar para a rua, criar soluções para a rua e oferecer lucro com relação a isso. Então, quanto mais diverso for o meu público interno, maior capacidade eu terei de compreender as necessidades da rua e de apresentar soluções. E soluções em uma escala suficiente para ter um bom retorno financeiro. Mas eu esqueço toda essa técnica, eu esqueço tudo isso, mesmo sabendo que eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu não consigo vencer as minhas crenças. Minhas crenças que vêm lá da escravização, da aniquilação. Tem um doutrinador muito importante, já falecido, Pontes de Miranda. Ele ficou 3 anos fora do Brasil, desses 2 anos nos Estados Unidos. E aí ele chega a algumas conclusões. E ele diz que a Constituição que nós escrevemos é para um homem histórico, que traz suas verdades e seus juízos de valor do passado. Então o nosso empresariado é assim, porque dados não nos faltam, né? Exemplos não nos faltam, mas eles não conseguem vencer esse juízo de valor de que alguns grupos têm menos capacidade, alguns grupos não estão prontos para o mundo corporativo. Essas pessoas que pensam assim, elas não estão atrasadas com relação ao pensamento de 2024. Elas estão atrasadas com relação ao pensamento de José Bonifácio, em 1823, porque José Bonifácio iria apresentar uma representação na Assembleia Constituinte, que foi dissolvida, e aí teve a Constituição outorgada de 24, que manteve a escravização. Ele ia apresentar uma representação onde haveria a abolição da escravatura, os negros teriam terras para que tivessem sustento e para que fosse combatido o latifúndio, e para que levasse o Brasil ao desenvolvimento.
E ele, na apresentação, com os preconceitos da época, com os preconceitos dele, misturando um pouco justiça com religião, e até lista alguns países que estavam se desenvolvendo sem ter a escravização, sem ter a escravidão. Portanto, quando as pessoas não pensam em reparação, quando elas não entendem a importância da reparação, elas não estão atrasadas como elas são no mundo de hoje. Elas estão atrasadas, elas estão, no mínimo, com 2 séculos de atraso. No Brasil devia ter havido o que se chama de processo de justiça de transição. Justiça de transição aconteceram em 2 momentos históricos, assim, que são tidos como exemplo. Na África do Sul, após o Apartheid, e na Alemanha, após o fim do nazismo. O processo de justiça de transição acontece quando há um período muito longo de violação de direitos, que é o caso da escravização por 300 anos. E tem fases. Primeiro, é a identificação de pessoas que tiveram os direitos violados e dos violadores. Se possível, punir violadores, mas reparar os violados. Depois, analisar as instituições, com o intuito de extingui-las ou de modificá-las. No quarto momento, promover a reconciliação, com ou sem pedido de perdão. Nós não fizemos nada disso. E o que nós fizemos? Antes a gente até dizia que não houve a captura de pessoas negras, dizendo que eram os próprios negros que se capturavam e se vendiam, né? Isso não é verdade. Depois a gente começou a negar, dizendo, olha, na América Central, na América do Norte, lá sim que foi uma escravização dura. Aqui não, até havia uma certa fraternidade na relação do senhor com o escravizado. E o que é pior, nós criamos o mito da igualdade racial. Em 1965, tem uma convenção na ONU, né, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O Brasil está lá representado. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil se pronuncia. Temos orgulho de ser o primeiro país a assinar essa convenção. Mas não precisamos dela. Porque no Brasil as pessoas vivem em harmonia, que o Brasil poderia inclusive ser exemplo. É 1965, é o primeiro ano do governo militar. Se poderia pensar, quem sabe é um governo querendo mostrar coesão nacional. O fato é que depois foi criado um comitê e os países tinham que apresentar relatórios. O Brasil passou de 1965 a 1995, 30 anos, apresentando relatórios dizendo que não havia desigualdade racial no Brasil. Portanto, a admissão de que há desigualdade racial no Brasil é recente, é de 1995. O que a gente faz, né, para mudar isso? É importante que a gente faça esse processo de justiça de transição, porque o que a gente tem feito são paliativos. Quando a gente pensa em reparação, tem uma discussão, mas reparação é em dinheiro? Reparações não precisam ser materiais, elas podem ser imateriais. Por exemplo, fazer um verdadeiro plano de trato dessas questões nas escolas. Nós já temos uma disposição na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que é de 2003, a versão originária, e 2008, uma alteração que houve, que obriga a ensinar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena em todas as escolas de ensino fundamental e médio, privadas e públicas. E também de ensinar, nesse mesmo artigo 26A da LDB, educação para as relações étnico-raciais. Não é substituir uma cultura eurocêntrica por uma afrocentrada. É valorizar a nossa diversidade cultural. Nós vamos falar de todas as culturas, daqueles que formaram e daqueles que vieram para o Brasil, porque isso é um verdadeiro projeto de nação. O fato é que, transcorridos 21 anos da versão originária desse dispositivo, o Estado do Rio Grande do Sul não cumpre e outros estados não cumprem. Os municípios do Estado do Rio Grande do Sul não cumprem. Tem levantamentos do Tribunal de Contas do Estado que comprovam que os municípios não cumprem. E na medida que o Estado não cumpre e que os municípios não cumprem, eles não supervisionam as escolas privadas, que também não cumprem. Aquela criança que estava na primeira série, hoje chamamos primeiro ano, mas que estava na primeira série em 2003,
em 21 anos ela pode ter acabado o doutorado. E nós não fizemos coisas simples. Já foram escritos rios de tinta sobre o que é o cumprimento desse artigo. Mas aí entra a nossa falta de planejamento. Eu posso querer que professores ministrem aulas de história com essa nova visão. Se eles não aprenderam na faculdade, eles podem aplicar isso no ensino fundamental e médio? Não. Então, o primeiro passo é dizer, olha, nós vamos cumprir essa lei, mas vamos cumprir daqui a 4 anos, ou vamos cumprir daqui a 5 anos. Nós vamos nos preparar para cumprir. Aqueles professores que já estão nas redes, nós vamos oferecer cursos. Nesses 21 anos, nós formamos vários professores sem condições de tratar dessas questões. E é bom dizer que não é só em história, literatura e artes, é também na matemática. Como é que eu trato de questão racial na matemática? Existe a etnomatemática. O Egito é muito importante para a África. Então, um professor poderia começar falando do Egito, mostrando aquelas pirâmides que estão em pé por conta da matemática. Pasmem, alunos, o Egito fica na África. Instrumentos pedagógicos, métodos pedagógicos que têm que ser desenvolvidos, mas esses 21 anos não o foram. Nós vimos agora, recentemente, muitas pessoas negavam que houvesse o racismo. Outras pessoas diziam que fazia parte da sua liberdade dizer coisas que outras consideravam ofensivas. E no ambiente escolar, tem pais que pensam de maneiras totalmente diferentes. Então, tratar disso em ambientes escolares, sobretudo em escolas privadas, é algo bem desafiador, mas é necessário. É possível as pessoas se respeitarem, mas para que as pessoas se respeitem, elas precisam se conhecer. Aliás, a segregação nas escolas norte-americanas, a maior preocupação que os racistas tinham era que as crianças, ensino que aqui a gente chama de fundamental, estudassem juntas. Porque quando crianças ficam juntas e se conhecem, mesmo com a influência dos pais, dizendo não te dá com o negro e tal, elas poderiam no futuro vir a se casar. Era esse o maior temor daquelas pessoas. Eu penso que é possível a gente repensar uma sociedade diferente. E mais do que repensar, ter uma sociedade diferente. O racismo não vai acabar. O preconceito não vai acabar. Mas ele pode ser reduzido significativamente. Mas é preciso ter planejamento, fazer o que realmente dá resultado, não um discurso. A gente tem que ter um plano e seguir esse plano, porque quando a gente está tratando de questão racial para crianças, a gente está pensando num mundo melhor, num mundo diferente.